Amém. Graça e paz a toda a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Prazer. Meu nome é Cleiton, conforme já fui apresentado aqui nessa noite. Estamos na Igreja Metodista em Freguesia desde o ano passado. Assim como a Igreja da Taquara, em Freguesia, a gente teve uma experiência para testar a nossa fé, né? De estar chegando, mudança de pastor, pandemia, isolamento, mas graças a Deus temos vivido ali um tempo especial da parte do Senhor. Eu creio que a Igreja da Taquara também tem experimentado desse poder, dessa manifestação, e a juventude da freguesia está aí com a gente. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. A minha esposa, a Natane, também está ali, todos nós juntos para adorar ao Senhor. É um prazerzaço conhecer todos vocês. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, mesmo assentados, eu gostaria que você, com os seus olhos fechados, colocasse suas mãos sobre o seu coração. Vocês oraram por mim aqui agora, eu gostaria de estar orando também por você. Feche seus olhos, uma de suas mãos sobre seu coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai amado, pela Tua presença que é real aqui nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós sentimos a Tua presença no meio dos louvores, nós sentimos a Tua presença em cada oração, em cada dança, teatro, Senhor, em cada palavra, e nós te pedimos agora em nome de Jesus, conforme foi lido no início desse culto, Senhor, que o nosso coração seja boa terra para receber a mensagem do Teu Evangelho. Obrigado, ó Pai, por poder conhecer parte do Teu povo aqui nesse lugar, ó Pai, parte da nossa família de fé, e nós te pedimos, Senhor, que todos venham nessa noite sair impactados pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos assim, certo de que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de João. Abra aí a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos neste capítulo. Quero também agradecer a Deus pela vida da pastora Eonala, do Mateus, obrigado pela acolhida, Deus abençoe a vida de vocês, sempre bom estar com vocês aí. E assim como o Mateus, eu também torço muito bem, vocês devem já ter notado, né? Meu sotaque é um pouco diferente, é uma mistura de paulista com mineiro. Depois vocês vão conhecer um pouco melhor aí o meu testemunho, vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês, mas só peço que não reparem muito sotaque não, um pouquinho diferente, mas acostuma rapidinho. Você que for encontrando, se pudesse colocar de pé, para nós fazermos aqui a leitura, João, capítulo 21, nós vamos fazer aqui a leitura a partir do versículo número 1 até o versículo número 14, palavra do Senhor que revela para nós a seguinte verdade, João 21, versículo 1, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus então lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Versículo 6, então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco de vocês e acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram de barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse:
tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe, e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Você pode se assentar, não feche sua Bíblia, deixa ela aberta aí, que nós vamos acompanhando a exposição aí, versículo por versículo, a partir desse momento. Amados, enquanto estava em casa meditando na palavra que ia ministrar aqui nessa noite, eu tinha dado um título a essa mensagem. Se você gosta de anotar, pega aí o seu bloco de anotações, separa para você ir marcando aquilo que Deus foi falando com você. E eu tinha dado um título a essa mensagem. O título seria Encontro Restaurador. Só que quando eu estava chegando aqui na igreja, eu estava entrando com a galera, chegamos ali quase juntos, né? E estava subindo ali com a minha esposa, com a juventude de freguesia, eu vi uma placa que estava ali embaixo. Você deve ter visto essa placa também. Na placa estava escrito bem assim: seja bem-vindo ao seu recomeço. E aí eu estava aqui no meu lugar, no momento dos louvores, eu falei: eu vou mudar o tema da mensagem. O tema da mensagem vai ser o que estava naquela placa lá: seja bem-vindo ao seu recomeço. Se você quiser anotar, anote aí o tema dessa mensagem. E eu gostaria de convidar você a, com muita atenção, acompanhar cada detalhe desse texto que nós acabamos de ler. Nós vamos mergulhar nesse texto, e eu gostaria de chamar você a tentar imaginar no seu lugar todo o cenário que eu vou descrever aqui agora. Imagina você uma praia, um barquinho lá no mar, pescando, alguns pescadores ali, meia dúzia de pescadores, de madrugada. Pensa aí nesse cenário aí, uma praia, um barquinho, um pouco mais para dentro do mar, e uma meia dúzia de pescadores lançando suas redes e pescando de madrugada. Imagina aí esse cenário na sua cabeça e guarda ele aí, que nós já vamos entrar nesse cenário. Deixa eu só te explicar que momento é esse que acontece o texto que nós lemos. Jesus morreu, ressuscitou, e já era aqui agora o terceiro encontro dele com os seus discípulos. Era um momento, amados, em que muitos daqueles discípulos estavam alegres, estavam sem acreditar ainda naquilo que tinha acabado de acontecer. Porque imagina você, amados, você caminhar com Jesus durante anos, você ir aprendendo com ele, de repente ele é preso, ele é espancado, humilhado em público, morre. E aí você imagina que você, fazendo parte dos 12, aquele grupo que acompanhava Jesus para cima e para baixo, muitos o abandonaram. A palavra do Senhor vai nos mostrar que apenas João esteve ali próximo, acompanhando junto de Maria. E de repente, quando as esperanças já tinham ido embora, porque eles não tinham entendido ainda o que estava para acontecer, Jesus volta ressurreto. Alegria, né? Primeiro aquele constrangimento: poxa, eu te abandonei, agora você está aqui de novo, me perdoa. Mas Jesus abraça os discípulos, aquela festa, aquela alegria toda, todo mundo bem, certo? Não, havia uma pessoa no meio dos discípulos que ainda não estava totalmente tratado, e esse discípulo era Pedro. Essa pesca que nós acabamos de ver aqui, daquela meia dúzia de pescador que estava ali pescando, certamente Pedro era o mais angustiado. E pegando um gancho no tema desse culto nessa noite, Pedro precisava de um recomeço. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nesse texto. E eu não gosto de fazer isso. Lá na IMF eu brinco com o pessoal, quando eu faço isso eu peço sempre perdão para a igreja, porque eu vou contra até o que eu gosto de fazer. Eu não sou de ficar pedindo, mas eu vou pedir para você repetir só uma vez uma frase aqui nessa noite, e eu peço você dizer isso bem forte. Diga assim: Jesus está na praia. Agora mais forte ainda: Jesus está na praia. Jesus está na praia. Grave essa frase, que daqui a pouco você vai entender todo o sentido dela.
Gostaria de convidar você ao primeiro ponto dessa mensagem nessa noite. Primeiro ponto, nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Primeiro ponto, planos rasgados. Planos rasgados. E aí eu quero convidar você a ler comigo novamente aqui versículo 1 e versículo 2 de João 21. Você que está com sua Bíblia aberta ainda, acompanhe aí comigo. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Agora versículo 3 com muita atenção. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Vou pescar. Imagina você, um ambiente, estavam ali os discípulos e de repente Pedro se levanta, estavam todos sentados ali, todos juntos, conversando, o Pedro daquele jeito mais ou menos, porque ainda estava meio triste. De repente Pedro se levanta, dá uma esticada nas suas vestes e fala assim: vou pescar, e vai embora. E os outros discípulos se levantam e falam: nós vamos também. Essa frase tem um significado muito forte aqui para nós, amados, porque se você voltar um pouco na sua Bíblia e abrir lá em Lucas capítulo 5, versículo 11, você vai perceber que num determinado dia, Pedro estava pescando e de repente Jesus passa por ali. Pedro na verdade tinha vindo de uma noite de pesca mal sucedida. Jesus passa por ali, tem a experiência do chamado de Pedro. Pedro então vê a manifestação da glória de Deus e Jesus chama Pedro: venha me acompanhar. E a palavra vai dizer que largando as redes, Pedro acompanhou Jesus. E talvez você possa perguntar assim: mas pastor, Pedro não continuou pescando de vez em quando, enquanto ele seguia Jesus pelo caminho? A resposta é não. Se você pegar aí na sua Bíblia depois e ler Mateus capítulo 19, versículo 27 até o versículo 30, você vai ver que Pedro declara para o Senhor Jesus que ele abriu mão daquele trabalho que ele fazia. Pedro abandonou a pescaria de peixes, porque Jesus chamou ele para uma pescaria de homens. Então ele acompanha Jesus e abandona a rede. E quando ele volta a pescar, como diz aqui nesse texto, quando ele declara vou pescar, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: vou voltar para aquela vidinha que eu vivia. A declaração vou pescar aqui tem um significado muito pesado. Significa como se Pedro estivesse dizendo: eu fiz tudo errado, eu acabei com os planos que Deus tinha para mim, porque Jesus foi preso, eu neguei ele 3 vezes, quando o galo cantou ele olhou para mim. Pedro estava mal, e ele declara então: vou pescar. Pedro pensa que tinha fracassado, Pedro pensa que tinha acabado com aquilo que Deus tinha para ele, e essa declaração vou pescar, é como se Pedro estivesse então voltando para aquilo que ele deveria ter abandonado lá atrás. Como o varão aqui falou, eu esqueci de perguntar o nome dele, o que estava dirigindo o culto aqui, Tiago falou, né, olha, eu estava saindo de casa e Deus falou comigo que é noite de recomeço, que Deus ia recomeçar muitas coisas. E aí eu quero convidar você, que está aqui me ouvindo agora, você que está assistindo online, acho que está sendo transmitido, o que aconteceu na sua vida nesse último ano para cá? Essa semana completou 1 ano que as nossas igrejas comunicaram, as lideranças da nossa igreja comunicaram que os templos seriam fechados por causa da pandemia. O que aconteceu nesse último ano que talvez possa ter te feito achar que você fracassou? Muitas pessoas deixaram de orar, muitas pessoas deixaram de buscar, muitas pessoas fraquejaram na fé. Existem, amados, muitos testemunhos de pessoas que durante esse período todo, com os templos fechados, deram um tempo não apenas do templo, mas também de Jesus. Pessoas que fizeram coisas que hoje se envergonham, pessoas que fizeram coisas e hoje olha para trás e diz: eu fracassei naquilo lá, eu vou abrir mais o leque ainda. O que você fez com o chamado que Deus tinha para a sua vida?
E você hoje, você olha assim: eu fracassei naquilo que Deus me deu para fazer. Eu fracassei no casamento que Deus me deu. Eu fracassei no relacionamento com os meus pais. Eu fracassei na vida com Deus. E que talvez esteja fazendo você nessa noite dizer como Pedro: vou pescar. Eu vou voltar para as antigas amizades. Eu vou voltar para aquela vidinha mais ou menos. Eu vou deixar tudo para trás. Eu estou abrindo mão porque eu fracassei. Só que, amados, quando nós olhamos para o tema do fracasso, nós precisamos entender uma coisa: nós fracassamos de verdade quando nós nos entregamos aos nossos erros cometidos. O fracasso não é quando você tropeça, porque o Senhor Jesus declara: olha, quando você tropeçar, quando você pecar, se arrependa, levante e continue. Quando você falhar, quando você fizer algo que desagrade ao Senhor, se arrependa na mesma hora, levante e continue caminhando. O fracasso, amados, a destruição total não é quando você tropeça, porque você pode levantar, se arrepender e continuar caminhando. O fracasso é quando você se entrega para a humilhação que você estava vivendo. Quando você se entrega para o pecado que cometeu. Pastor, eu vi um vídeo essa semana que eu não deveria ter visto. Sabe o que é o fracasso? Fracasso é se você se entregar. Eu não vou para a igreja porque eu estou com vergonha. Eu não vou para a igreja porque eu briguei com a minha mãe e com meu pai. Eu não vou essa semana orar porque Deus não quer nem olhar para a minha cara. Isso é fracasso. É você se entregar para o erro que você cometeu. Pedro estava fazendo isso. É noite de recomeço. Bem-vindo ao seu recomeço. Pedro estava mal no barco. Pedro voltou a pescar. Deixa eu comentar com vocês rapidamente um testemunho de vida. Eu sou recém-formado na faculdade de teologia, iniciando o ministério pastoral, me formei no final do ano de 2016. E às vezes, amados, não é só o pecado que faz a gente voltar a pescar. Nem sempre é só o pecado. Eu lembro que no final da faculdade, na metade para o final da faculdade, eu noivei com a Natane, um dia maravilhoso, né? Seminarista tem dinheiro nem para comprar bala direito, mas eu guardei uma grana, falei, eu vou comprar uma aliança, vou pedir ali noivado. E a doida aceitou, graças a Deus, estamos aí. E aí noivamos, e aí planos, comecei a fazer plano. Seguinte, 2014, eu vou formar em 2016, sabe o que eu vou fazer? Vou noivar agora, vou alugar um buffet, vamos começar a pagar agora, porque eu vou casar em janeiro de 2017, qual que era o meu plano? Preste muita atenção nisso, qual era o meu plano? Eu vou casar no final de janeiro de 2017, porque eu vou formar no começo de dezembro de 2016, e aí vai dar tempo da nomeação sair, eu vou casar, vou para a lua de mel, volto e vou para a cidade que eu for nomeado. Plano do Cleiton. Só que o plano do Cleiton saiu do papel? Não. Formei, final ali 2016, formei. Cadê a nomeação? Nada de nomeação. Falei, Deus está no controle, tem dezembro inteiro pela frente, vai sair a nomeação. Chega Natal, cadê a nomeação? Nada. Ano Novo, cadê a nomeação? Nada. O Cleiton começou a ficar preocupado. Cleiton estava com casamento marcado. E aí eu lembro que um dia o pai da Natane me chamou no canto para conversar e falou, e aí? Vai morar onde? Falei, fica tranquilo, chefe. Bati o pé. Falei, não, fica de boa aí, senhor. Vai sair, vai dar tudo certo aí, Alexandre, fica tranquilo. Tranquilo nada, eu por dentro estava desesperado. Entra janeiro, nada de nomeação, casei, nada de nomeação. Fui para a lua de mel, falei, eu vou esquecer os problemas, quando eu voltar, eu vou estar nomeado. Voltei da lua de mel, nada de nomeação, falei, tem que me virar. Fui para Valença, procurando uma casinha, eu morava em Valença na época, fui para Valença procurar uma casinha, achei uma casinha, agora se coloque no meu lugar aqui, quantos que são, tem alguém recém-casado aí? Quem tem um ano de casamento aí, 2 anos, então pensa comigo aí, você casa e você não tem casa para morar com a sua digníssima, vergonha, né? Irmãos, eu andava em Valença procurando casa, eu queria cobrir a minha cara assim para ninguém me ver, que a cidade pequena todo mundo se conhece. E aí eu lembro, amados, que eu arrumei uma casinha, a Natane foi para lá, mas nesse meio tempo eu estava extremamente envergonhado. Aqui é onde eu quero chegar com você, que tem a ver com essa palavra. Eu estava
envergonhado, frustrado, porque os meus planos não deram certo. E aí eu lembro que na época eu procurei meu pai, falei: pai, olha, eu estudei, eu quero ser pastor, mas deu tudo errado, arruma um trabalho para mim, eu vou largar esse negócio para lá, eu acho que não é de Deus para minha vida não, e me arruma um trabalho. Por quê? Porque o meu plano não saiu como eu queria. E aí meu pai, naquele momento, deu uma resposta que era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Ele falou: eu não vou arrumar trabalho para você, porque você vai ser pastor. Naquela hora eu fiquei meio chateado com meu pai, né? Eu falei: pô pai, me ajuda aí. Só que amém. No final daquela semana eu recebo um telefonema, uma oportunidade de nomeação saiu, e eu fui para Realengo, Igreja Metodista em Água Branca, e dali Deus começou a fazer as coisas. Por que eu contei esse testemunho para você? Porque às vezes a gente volta a pescar porque as coisas não saíram como a gente gostaria que fosse. Às vezes a gente volta a pescar porque a gente fez um monte de plano. Não, olha, Deus me chamou, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, Deus me chamou para louvar. Então beleza, eu vou fazer um curso, eu vou entrar para o Ministério de Louvor, eu vou aprender, e eu faço o cronograma ali, e lá na frente, naquele mês, as coisas vão estar assim, 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 assado, e Deus vai estar me usando. Só que aí Deus pega o seu plano, fala: que dá aqui o seu planinho aqui para mim, dobra, coloca no bolso dele e fala: descansa aqui, porque o plano é meu. Só que aí o plano que você fez não sai como você gostaria, e você faz o quê? Louvor não é para mim não, eu vou voltar a pescar. Louvor não é para mim não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Esse negócio de igreja não é para mim não, eu vou voltar a frequentar os bailes que eu frequentava, eu vou voltar para os bares que eu ia, eu vou voltar para aquela vidinha michuruca que eu tinha antes, porque eu vou pescar, porque eu fracassei. Planos rasgados. Amados, nessa noite, Deus quer rasgar todo o plano de fuga que você esteja fazendo no seu coração, porque com Deus não tem plano B, com Deus não tem plano reserva. Sabe por quê? Porque o plano de Deus, o sonho de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. É plano A e acabou. Com Deus não tem plano B. E aí eu quero pedir para você repetir. Eu falei que eu não ia pedir para você repetir, mas vou pedir de novo. Repete aí mais uma vez: Jesus está na praia. Pedro volta a pescar. E aí o barquinho vai para o meio do mar. Vai para o meio do mar o barquinho. Está lá Pedro no barquinho. E aí no meio daquela bagunça toda de Pedro, finalzinho da madrugada, quem chega na praia? Jesus. Jesus chega na praia. E aí eu fico imaginando a reação de Deus vendo toda aquela cena, a reação de Cristo vendo aquela cena. Jesus olha lá para o mar e eu imagino Jesus pensando, né? Olha lá, já está de volta lá, não era para largar esse negócio. Olha lá Pedro no barquinho. E aí o Senhor, Ele olha para nós também, Ele vê a cena, né? Olha lá, a jovem, não era isso que eu tinha para ela, por que ela voltou para o barquinho? Aí Deus vê você, Ele olha para você e fala assim: por que o meu filho voltou para o barquinho? Não é isso que eu tenho para ele. E aí o senso de humor de Jesus é maravilhoso. Acompanha aqui comigo aqui, no versículo número 4, olha só o que diz aí o versículo 4, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5, Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Aí eu pergunto para você, você acha que Jesus não sabia que eles estavam sem peixe? Claro que sabia. Só que aí é a hora que Deus começa a agir. Até aqui eu falei só da gente, as nossas zoadas todas que a gente faz na nossa vida, né? Eu vou voltar a pescar, esse negócio deu tudo errado, vou voltar para o barco. Aí Jesus chega na praia, e aí a primeira coisa que ele faz é jogar contra a nossa cara, logo de cara. Vamos rasgar o verbo, né? A gente está aqui em família. Deus pega e fala assim: né? Voltou a pescar, né? Tem peixe aí? Tá dando certo esse planinho aí seu aí? Pegou alguma coisa? Ele pega e nos confronta com a nossa própria escolha. Tá dando certo esse relacionamento aí que você entrou, que você sabia que não era para entrar?
Está dando certo essa amizade aí, que essa aliança que tu fez aí que não era para fazer? Está dando certo essa fuga tua aí? Pegou algum peixe? E aí, a gente com as perninhas, né, toda apertada, tem que falar para Deus: não, peguei peixe nenhum. Senhor Jesus, naquela pergunta, ele já começa a desconstruir Pedro todinho. Ele fala: deu certo isso aí? Amado, sabe por que a gente precisa de recomeço, dado por Deus? Porque os nossos planos de fuga sempre vão dar em vergonha. Plano de fuga nunca gera honra. O Senhor Jesus chega na praia e grita para eles: ei, filhinhos! Interessante que a palavra que ele usa aqui, palavra filhinhos, é uma palavra que só era usada para pessoas até 20 anos pelos próprios pais. É como se Jesus estivesse chegando na praia e gritando assim: ó, criançada, que é isso que tu está sendo, infantil, pegou peixe aí, está dando certo, pôr o dedo na tomada que eu já falei para não colocar. E aí eles respondem: não. Aqui é o confronto, e aí eu quero que você grave isso no seu coração. O primeiro passo para um recomeço é o confronto de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus corrige a quem Ele ama. Quer recomeçar? Toma posse da exortação do Senhor para a sua vida e reconhece: Senhor, deu errado. Quer recomeçar? Declare para o Senhor: Senhor, zoei o negócio todo, deu tudo errado, eu aceito a sua exortação. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Eu quero já entrar no segundo com você. Segundo ponto da mensagem, anota aí: restaurando a memória do chamado. Restaurando a memória do chamado. Primeiro ato aqui que nós vimos foi o plano rasgado, e Jesus chega já com o pé na porta, né? Está dando certo isso aí? Agora o segundo ato, agora Jesus começa a agir, restaurando a memória do chamado. E aí eu quero convidar você a acompanhar aqui versículo 6, olha o que diz aí versículo 6, então Jesus disse, agora é comigo, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão peixes. Assim fizeram, e já não podiam juntar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Somente até aqui. Depois de confrontar, Jesus agora começa a remontar um cenário. Primeiro cenário que Jesus vai remontar é o cenário do chamado de Pedro. Quantos aqui lembram da história, né? Depois de pescar, Jesus chega e pergunta: e aí, pescou, deu certo? Não, não pegamos nada. O que Jesus fala? Volta para o mar, lança a rede de novo e vocês vão ver o que vai dar. E aí Pedro declara então: sob a sua palavra eu vou fazer isso de novo. Quando ele lança, vem um monte de peixe, eles voltam para a praia, e aí Jesus fala o que para ele? Você agora vai me acompanhar, porque você agora vai ser pescador de homem. Memória do chamado. Você acha que Pedro esqueceu daquele dia? Você acha que Pedro esqueceu do dia do chamado? Toda aquela cena, esqueceu nada. Quantos de nós aqui também, às vezes no nosso planinho de fuga, a gente fica lembrando daquele retiro, a gente fica lembrando daquele culto, a gente fica lembrando daquela profecia maravilhosa que a gente recebeu: você vai fazer isso, isso e isso, Deus está te chamando, Deus toca no teu coração. A gente nunca esquece desse dia. Quantas pessoas desviadas a gente não conhece e falam conosco, né? Olha, teve um dia que Deus falou assim, assim, assim comigo, Deus tinha planos maravilhosos para a minha vida, mas eu larguei tudo e estou aqui hoje. A gente não esquece desse dia. Só que a restauração, conforme eu falei, ela começa com uma exortação, e o segundo passo é remontar memórias. E a primeira memória que Jesus vai remontar aqui é a memória do chamado. Jesus vai fazer Pedro se lembrar qual era o plano de Deus para a vida dele. Agora eu quero chamar você também, acompanhando aqui comigo essa palavra. Agora para um pouquinho para olhar para a tua vida. Quais são os propósitos de Deus para você? Quais são as palavras que Deus já deu para você? Quais foram as coisas que Deus falou com você que faria, e você, por conta da pressa, por conta da precipitação, por conta de seja lá o que for, acabou abandonando? Achou que já chegou num nível legal e acabou estacionando.
sendo que Deus já estava falando com você que tinha águas mais fundas para te levar, que sendo que Deus já estava falando para você que tinha voo mais alto para você fazer. Quais foram as experiências que você teve com Deus? Traga agora à sua memória a experiência do chamado, a experiência da promessa. Amados, não é a pandemia que vai fazer com que os sonhos de Deus fracassem em nós. Deus não está submetido à pandemia, Deus não está submetido à doença, Deus não está submetido aos nossos fracassos. A experiência foi verdadeira. Ele te faz lembrar nessa noite. Quais eram os sonhos? As promessas de um casamento, as promessas de uma família totalmente rendida aos pés dele, as promessas de uma juventude ainda maior, de um trabalho ainda mais poderoso, as promessas de coisas que Ele faria através de você que você não tinha nem ideia, de lugares que Ele falou que te levaria. Aqui nesse momento Jesus começa a remontar a memória do chamado de Pedro, quando ele fala para os discípulos: joguem a rede para o outro lado. Naquele momento eles puxam o peixe e João declara: é o Senhor. E João declara: é o Senhor que está falando. E a palavra vai finalizar aqui no versículo número 8, que Pedro, deixa eu só conferir aqui para não falar errado. Os outros discípulos viram, no final do versículo 7, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Pedro então naquele momento entendeu: opa, tem alguma coisa acontecendo. E eu digo para você nessa noite, recebe essa palavra aí sobre a sua vida: o propósito não foi perdido. Você pode até ter pensado que tudo já era, você pode até ter pensado que tudo acabou, você pode até ter pensado que você estragou tudo, mas aqui, nesta noite, eu digo para você, profeticamente nessa palavra, Jesus está na praia e te chama a reencontrar com Ele. Jesus te chama: vem, pula desse barco e vem para a praia. Jesus te chama: larga essa rede e vem para cá. Ainda tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. Já era a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos. Pedro já tinha visto Jesus, sabia que estava vivo, só que ainda estava quebrado por dentro. Assim como nós também hoje, muitas das vezes a gente experimenta isso, né? A gente está dentro dos templos, a gente está vendo as lives, a gente está participando dos cultos, mas ainda não foi restaurado por dentro, ainda está dentro do barco. Ouve pregação, ouve ministração, recebe palavras, você vê a manifestação de Deus. Pedro viu Jesus, só que ainda insistia em ficar dentro do barco. Vou pescar. Só que Jesus chama Pedro: Pedro, vem para a praia. E Jesus, num primeiro momento, remonta a experiência do chamado de Pedro. E o terceiro e último ato que eu gostaria de destacar aqui para você, nessa mensagem: curando as feridas do fracasso. Curando as feridas do fracasso. E aí aqui que eu quero que você preste muita atenção agora. Olha só o que diz aí, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali, o que eles viram? Olha só a cena. Ao saltarem em terra, eles viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Pedro foi o primeiro a mergulhar, foi o primeiro a chegar na praia. Só que eu não quero começar por Pedro, eu quero começar pelos outros. Fica ligado aqui agora que essa é a grande chave. Pedro chegou na praia, vamos deixar ele de ladinho por enquanto, vamos ver os outros discípulos chegam na praia com um barquinho, e quando eles saltam, eles veem a cena, Jesus sentado, uma fogueira e uma brasa ali com peixes, e tinha também alguns pães. Os discípulos viram, e para eles
Foi uma cena maravilhosa. Opa, maravilha, vamos comer, o mestre está aqui com a gente. Só que eu fico imaginando naquele momento, Pedro. Aí talvez você possa perguntar, mas pastor, por quê? Não era igual para todo mundo? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Lucas capítulo 22. Deixa João marcado aí. Vem comigo para Lucas 22. Lucas 22. Deixa aberto aí quando você encontrar. A gente já vai ler o versículo. Recapitulando com você, para você ficar todo mundo aqui junto. Primeiro ato, qual que foi? Pedro rasgou os planos. Fiz tudo errado, neguei Jesus, estraguei tudo, vou voltar a pescar. Segundo ato, qual que foi? Jesus remonta a experiência de chamado de Pedro. Opa, começou. Só que o terceiro e último ato é curando as feridas do fracasso. Lê aqui comigo aqui, a partir do versículo 54. Lê aí comigo aí, Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Jesus foi preso. Agora, Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Agora pula aqui comigo aqui para o versículo 60. Mas Pedro insistiu: homem, eu não sei do que você está falando. E logo quando Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Alguns já devem ter pego aí a referência já. A experiência do chamado foi remontada todinha. Só que ainda tinha uma última coisa para tratar: a ferida do fracasso. Aprenda uma coisa: nos detalhes estão preciosos tesouros na Bíblia. Jesus não fez uma fogueira à toa. Qual que foi o cenário do fracasso de Pedro? Uma fogueira e ele sentado ao redor. Quando Pedro sai da água e ele vai na direção de Jesus, eu imagino Pedro correndo e parando e vê a cena. Jesus fez uma fogueira e estava à espera de Pedro para sentar com ele. O mesmo cenário. O cenário do fracasso era numa fogueira. Jesus agora remonta o cenário, só que agora nessa fogueira não tem negação, nessa fogueira agora não tem choro de angústia, nessa fogueira agora não tem mais vergonha, nessa fogueira não tem mais tristeza, nessa fogueira não tem mais nada de ruim. Jesus está falando para Pedro: entendeu, Pedro? Está entendendo aqui a referência aqui, Pedro? Olha a fogueira. Qual foi a última vez que Pedro viu Jesus ao lado de uma fogueira? No pior dia da vida daquele homem. E Jesus então remonta, e aquela referência mostra para Pedro: não existe fracasso que Deus não possa consertar. Nessa fogueira que eu faço, eu lembro para você aonde você errou. Só que aqui não tem acusação. O que tem nessa fogueira? Tem pão e peixe. Vem comer comigo, vem ter comunhão comigo. Eu estou restaurando agora tudo aquilo que te feria. Porque Pedro ainda poderia estar pensando: tá legal, eu lembrei do dia que ele me chamou, mas eu ainda tenho uma lembrança na minha mente, quando eu estava naquela fogueira, e eu neguei ele 3 vezes, o galo cantou e ele me viu. E quando ele sai da água, a cena que ele vê é a cena da fogueira. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você: lembre-se onde você caiu. Lembre-se o que fez você ter vontade de voltar a pescar. Qual era a fogueira que você estava sentado quando você fez aquilo que te envergonhou? Eu digo para você nessa palavra, nessa noite: o Senhor está aqui com uma fogueira acesa, te chamando: vem comer comigo.
Jesus está na praia. Jesus está na praia, Jesus está, o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar. É só recomeçar. Pastor, mas vamos dar nome aos bois? A pornografia me jogou no chão. A imoralidade sexual me jogou no chão. A briga com a minha mãe me jogou no chão. A decepção que eu causei na vida de pessoas que eu amava me jogou no chão. Vamos dar nome aos bois. A mentira que eu contei me jogou no chão e agora ela está me matando. Nessa noite, essa fogueira vem lembrar a mim e a você. Tem oportunidade de conserto aqui nesse lugar. Tem recomeço. Se coloque de pé. Permaneça ainda ligado. Você não precisa abrir não, mas fica ligado aí no que eu vou ler aqui para você agora. O texto não acaba na fogueira, naquele encontro. O versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. E Jesus lhe respondeu: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez se ele o amava. E Pedro respondeu: Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em primeiro lugar, você vê a fogueira. Você viu a fogueira quando você ouviu essas palavras. Em segundo lugar, você senta ali e come com Jesus. Nós vamos louvar agora. Enquanto nós estivermos louvando aqui, você vai comer com Jesus. Nós cantamos aqui, né? Arrumamos a casa, preparamos a mesa. Só que agora não é na mesa que você preparou, não. É na mesa que Ele preparou. Você vai sentar nessa mesa agora, enquanto você vai louvar. E você vai comer com Ele. Mas pastor, e o que eu vou fazer depois? Calma, calma. Primeiro coma. Primeiro coma. Sinta o abraço. Sinta o abraço. Sinta a presença do Espírito te envolvendo. Chora, come. Aproveite da comunhão. Quando você terminar de comer, Ele vai dizer para você: apacente as minhas ovelhas. Retome o plano que eu tinha para você. Vai viver o teu recomeço, porque eu restaurei a tua sorte. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, quem quiser, se você quiser vir aqui para o altar do Senhor, venha para o altar do Senhor. Pastor, eu quero me ajoelhar no altar, eu quero me rasgar na presença dEle. Pode vir para cá, se ajoelha aqui no altar, vive esse momento, coma com Ele, sente nessa fogueira. O Senhor está presente aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Sem
convida nessa hora. Vem. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vamos para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Nessa hora, Ele colhe todas as nossas lágrimas e Ele faz um convite muito especial. Pega aí o que Ele te entregou, volta para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Senhor Jesus, o Senhor é a honra que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Aleluia! Amados, voltar para os planos antigos, nunca mais, nunca mais. A rede que você tem para pegar é a rede que Jesus põe na tua mão. Aquela velha rede não pertence mais a você. Viva os planos de Deus para a sua vida. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ter intimidade com a palavra. Volta para aquilo que Deus tem para a sua vida. Senhor amado, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor restaurou a nossa memória, memória do chamado. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor tratou as feridas do fracasso. Obrigado, Senhor. Nessa noite conhecemos mais uma vez a tua graça, teu amor, o teu perdão, a tua restauração. Nós lançamos por terra agora, Senhor, todo o plano de fuga, toda a tentativa de fuga, Senhor amado. Nós abrimos mão. Nós queremos viver os teus planos. Nós queremos viver os teus planos. Nós queremos viver os teus planos. Nós falamos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Quem mandou eu te falar? Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.
rede, e não povo separado.